Vocês estão bem? Está tudo certo? Tudo bem, Alberto? Bem, gente? Quem está fazendo célula? Tudo isso, gente? Ah, bom. Importante vocês fazerem célula. Ah, o Éder também, né? É bom que vocês estejam em célula, é bom que vocês... Porque é ali que a gente, né, estreita o relacionamento, sabe da dificuldade do irmão, né? Eu, quando comecei em célula, falei, nossa, né, não sabia que tinha essas dificuldades. E aí você pode ajudar, dar uma palavra amiga, de repente você está naquele dia cheio de Deus, e aí você fala, nossa, né? Então é importante que você vá na célula, procura quem é o líder e tal, para que você esteja lá. Amém? Hoje eu vou falar com vocês sobre vocês serem a sua melhor versão com os recursos que você tem na fase que você se encontra. Eu preciso que você seja a sua melhor versão. Esse dia eu postei na internet, lá estava eu e minha esposa, sendo a melhor versão para ela. Você precisa ser a sua melhor versão. É esse o único plano de Deus para a sua vida. Ele precisa que você se torne alguém melhor. Amém? Precisa que você se torne alguém melhor. E para eu falar sobre isso, eu preciso contar uma história de um cara que quase não é conhecido na Bíblia, tal de Davi. Eu falar dele? Historinha. Mas eu preciso falar parte da história dele que aconteceu. A gente sabe que a história dele é grande. E eu quero ler essa história com você, que está lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 13, nós vamos ler, tá? A gente sabe que Davi foi um homem escolhido por Deus, foi ungido por Samuel, para profeta, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, tá? A minha versão, de repente, vai estar um pouco diferente da sua, tá? Porque hoje tem um monte de versão, graças a Deus, né? Eu mesmo gosto muito da versão Bíblia Viva, mas eu leio muitas outras versões. Então vamos lá. A primeira Samuel diz assim: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Aí Samuel responde: como posso eu fazer isso? Se Saul souber disso, ele me mata. Mas o Senhor respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Respondeu Samuel: sim, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. E ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Número 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está na presença, está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é o que Deus escolheu. Mas o Senhor responde: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi o escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe outro seu filho, chamado Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu esse. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Nenhumzinho mais? E Jessé respondeu: então, tenho mais um,
o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Então, mande chamá-lo, disse Samuel. Nós vamos oferecer o sacrifício, nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não estiver aqui. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor tomou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Então eu preciso pontuar algumas coisas aqui com você. Tranquilo? Você? Vamos lá. Voltando aqui. Esquece o ar. Essa história de Davi, eu preciso contar para você entender, para você ser a sua melhor versão. Sua melhor versão, lembra? Com os recursos que você tem na fase que você se encontra. Amém? Então, deixa eu colocar algumas coisas aqui em relação à história de Davi. Primeiro, quando Deus te escolhe, quando Deus achar graça em você, você precisa confiar no Senhor. Amém? Deus olhou para você e falou: é você, não é? Sério? Sério. E agora? Você precisa confiar? Olha aqui. Porque Deus quer trabalhar em você, para que você seja, para que você se torne, né, a sua melhor versão. Olha a pergunta que Samuel faz lá no versículo 2: como poderei eu ir? Saul saberá disso e me matará. Quantas vezes Deus dá uma missão para nós e fala: Senhor, mas se eu for lá, Alberto, Saul vai me matar. Se eu for lá, os caras vão rir de mim. Mas olha o que Deus responde. Deus fala assim: peraí, Samuel, eu vou te dar uma estratégia. E Samuel, essa pergunta de Samuel, na verdade, ele está falando aqui: Senhor, qual a estratégia que eu tenho que ter para ir lá? Olha o que ele fala aqui comigo. Contudo, na pergunta de Samuel tinha um segredo. Ele pedia a Deus uma estratégia para cumprir o propósito de Deus, que era o quê? Ungir Davi. Tem medo? Tem. Ele estava com medo. Tanto que ele faz a pergunta. Só que, se o Senhor vai comigo, a quem temerei? Não é? Aí ele responde aqui: quando Deus te dá uma missão, em nenhum momento, isso aqui é importante frisar, quando Deus te dá uma missão, quando Deus manda fazer alguma coisa, não é para você sair contando para todo mundo que você vai fazer, porque de repente é algo que Deus ainda não revelou para os outros, só revelou para você. E nesse caso, Deus só havia revelado isso para Samuel, não havia revelado para outra pessoa. E aí Deus fala o quê? Chega lá e sai contando para todo mundo? Não, olha o que Deus fala aqui. Lembra da pergunta? Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificada ao Senhor. Então ele não falou para falar disso. Primeiramente ele precisou guardar essa missão. Então, portanto, o Senhor sempre tem um escape para os nossos problemas, para as nossas crises. Só que assim, eu não sou fã muito dessa palavra, crise e problema. Tá? Você tem lá na sua casa um casamento. Meu casamento está em crise. Não, seu casamento é desafiador. Tá? Seu casamento é desafiador. Muda, ó, o cérebro falou: desafio, comigo. Entendeu, Cleiton? Você tem um casamento desafiador, assim como eu tenho um casamento desafiador. Eu tenho um filho com problemas na educação. Você tem o quê? Uma educação desafiadora para o seu filho. É desafio educar filhos. A gente sabe, dá trabalho. Agora, muitas vezes, a gente sabe que para tudo isso acontecer, Deus vai fazer o que conosco? Vai nos capacitar. Deus vai treinar você, vai capacitar você, e é isso que começa. Olha aqui. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui que o Senhor quer ungir. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não consigo. Não é para mim. Eu não mereço. Deixa eu te falar um negócio. Eu já falei isso aqui uma vez, né?
Como é que é o teu nome, Moisés? Moisés, não é Jeová? Então você não está no controle. Viu, igreja? Vale para você. Você não está no controle. Faz sentido isso? Você não está no controle. Deus ainda continua no controle e sempre vai continuar. Isso não vai mudar. Então, quando eu entendo isso, né, eu descanso. Aí eu pergunto aqui: se Deus falou que você é escolhido, você é escolhido. O que você tem que fazer? Se preparar. Para ser quem? Uma pessoa melhor, a sua melhor versão. Olha aqui no versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Só para vocês terem uma ideia, até a década de 50, a fonte das emoções que se acreditava era o coração. Então, por isso que na tradução do Almeida, né, que é a Bíblia que nós mais conhecemos, ele coloca tudo como coração, porque se acreditava. Por que se acreditava que era o coração? Quando você sente um medo, ou quando você vê alguma coisa que te deixa muito feliz, o que acontece com o seu coração? Acelera. Como ele acelerava, entendia-se que as emoções vinham do coração. Mas hoje, através da neurociência, nós sabemos que as emoções vêm particularmente do lado direito do cérebro. É dali que todas as emoções fluem. Então, na verdade, o que Deus está falando aqui é: eu não tomo decisões como você, Samuel. Os homens julgam pela aparência exterior, que eu estou vendo aqui. Contudo, eu examino os pensamentos e as suas intenções. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu sei o que tem na sua mente. Lembra da história de Caim e Abel? Deus rejeitou os bois de Caim e ficou com as frutas e com os legumes de Abel. Por quê? Estava conversando isso hoje com a minha esposa. Eu tenho no coração. Entende? O que está na minha mente? O que verdadeiramente tem por trás dessa intenção? É assim que Deus analisa você. E aí, outro detalhe: quando Deus te escolhe, você não precisa ter holofotes em cima de você para Deus te ver. Já viu aquelas pessoas que precisam de um holofote para aparecer? Irmão, quando Deus fala, é você, Ele vai te caçar lá dentro de onde você estava, sabe? Ele te acha. Para onde posso correr eu? Para onde que eu posso correr para se esconder de Deus? Fala um lugar. Eu vou lá para as montanhas, vou para o fundo do mar, né? Davi falou isso. Não posso me esconder de Deus. Ele vai te achar. Ele vai te achar. E quando Ele te achar, Ele está doido para te mudar. Você está preparado? Você está preparado, parente? Preparei. Igreja, vocês estão preparados para a mudança? Amém. Amém? Está preparado? Então, lá no versículo 11, perguntou Jessé: estes filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda? Falei: você não tem mais filhos, né? Jessé respondeu: falei: então, eu tenho mais um. Disse Samuel: mande chamá-lo. Continue fazendo o que você tem feito para Deus, Everton, e não para os homens, porque os homens não veem como o Senhor vê. E daí, quando só sobrar você, sabe o que vai acontecer? Manda chamá-lo. Manda chamar a Ele. Amém? Você está preparado para o chamado do Senhor? Está preparado para confiar somente nele? 1 Samuel 16:11 diz: bem, há mais um moço, contudo ele está fora, tomando conta das ovelhas. Irmão, quando Samuel chega na casa de Jessé para achar Davi, quantos homens foram chamados? 6. Deixa eu te falar, o que esses caras estavam fazendo em casa sem fazer nada? E só a visão estava trabalhando. Significa que tem um grande segredo aqui. Você quer ser chamado por Deus? Bora trabalhar. Eu nunca vi na Bíblia alguém, parado, sem fazer nada, e Deus chamar. Falou: você não está fazendo nada aí? Não, então tem um negócio aí para você. Esquece, você tem que estar em movimento. E aí Deus vai te ver e vai fazer a coisa acontecer. E daí a minha pergunta: depois que aconteceu tudo isso, tá? Que
Samuel ungiu a Davi, ele virou rei na hora? Na hora ele já virou rei? O que aconteceu? Olha o que aconteceu. E aí eu vou contar um pouquinho de mim. Davi precisou ser a sua melhor versão com os recursos que ele tinha na fase atual que ele se encontrava. Eu tinha 16 anos quando eu fui chamado para ser pastor. 16 anos. Sabe o que eu fiz? Nada. Jesus tinha 12 anos quando foi chamado para o seu chamado. Ele estava ensinando os rabinos lá na sinagoga. Obrigado, pastor. Jesus estava ensinando para os rabinos. Rabinos é uma classe maior dos mestres da lei. Então, em Israel, gente, é natural morto levantar, milagre acontecer, é terra de milagre. Então é muito tranquilo. Aí, quando os caras veem Jesus ensinando, se Jesus chegou ali e falou assim, levanta aí, cura um aqui, eles falam, legal, mais um profeta. Mas, quando eles viram Jesus ensinando, ele falou, mas esse é um mestre, porque 12 anos de idade, porque em Israel, para você virar homem, você precisa passar por um ciclo chamado Bar Mitzvah. E o Bar Mitzvah é quando você passa de menino para homem. Então ele ainda era um menino, ensinando os grandes homens da lei. Entende isso? Então isso faz toda, por isso que ele chama a atenção. E aí, ele começou o quê? A preparar o chamado. Dos 12, quando Jesus foi chamado, somente aos 30 anos que é manifesto o chamado dele. Ou seja, irmão, Deus me chamou para a missão, Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou, deu uma profecia para mim que eu vou ser uma pessoa melhor. Certo, amém, irmão? Aí o que você está fazendo para ser transformado? Jesus caminhou durante todo esse tempo para chegar aos 30 e aí sim manifestar o chamado dele. Entende? Você precisa se preparar. Agora, e o Nicola? O que ele fez dos 16 até um tempo atrás aí? Trocou o prato dele por um prato de lentilhas do mundo. Estava com fome, eu queria comer, eu quero saber de primogenitura e bênção. Fiz uma boa escolha? Não fiz uma boa escolha, porque eu não me preparei. Se eu tivesse me preparado, Deus não me chamou? O que deveria eu fazer para me tornar pastor? Como eu tinha que andar? Como eu deveria ler? Ou seja, o que eu precisava fazer, já que Deus falou que eu tinha um chamado? O que Deus falou quando falou, vou te dar um emprego? Deus falou que vai abrir as portas para mim. Deus falou que vai dar uma viagem para mim para a África. E eu recebi essa profecia. Sabe o que eu fiz? Nada. Sabe quando eu ia viajar? Nunca, porque eu preciso de passaporte. Se eu não tiver passaporte, não viajo. Faz sentido? Então, Deus falou que eu vou ser um grande profissional da área de... Beleza. O que você tem feito para se capacitar? Para ser a melhor profissional. Para quando Deus abrir uma grande porta, você está preparado. Para você estar sendo a sua melhor versão. O que você está fazendo? Lembra quando Jesus vai curar Lázaro? Tirem a pedra. Mas Jesus não curou, ressuscitou Lázaro? Ele não podia falar assim, pedra, vaza daí? Podia, sim ou não? Mas ele não fez por quê? Porque é a tua função tirar a pedra, é a tua função estudar, é a tua função ser a sua melhor versão. Amém? Só que um dia eu disse para mim mesmo, sabe? Chega, Deus me separou e Deus me preparou. Agora eu preciso treinar, pastor. Eu preciso treinar para ser alguém melhor. Lembra quando eu falei que você deve ser a sua melhor versão na fase atual, com os recursos que você tem para você mudar de fase? Presta atenção nisso. Então, para eu ser o que Deus disse que eu serei, eu vou ter que treinar. Me lembro quando eu preguei a primeira vez lá na sede, o pastor Circo estava assistindo. Aí eu preguei, tal. Aí o pastor Circo falou assim, legal, mais uns 3 anos vai ficar bom. Eu falei, 3 anos? Naquele mesmo ano, eu fiz a minha inscrição para o curso de teologia. Aquele mesmo ano que eu matriculei na faculdade. Agora deixa eu te perguntar, eu recebi uma profecia? Sim, eu seria um grande homem, pregador da palavra. Quem aqui tem promessa de Deus? Então vamos lá. Você recebeu a promessa de Deus igual eu recebi, sim ou não?
Ou seja, a garantia sobrenatural que Deus está pensando em mim. Amém? Muito bem. Daí eu acreditei na profecia. Se eu não entrar em ação e esta ação não for coerente com a promessa de Deus, quando que essa promessa vai dar certo? Nunca ela vai dar certo. Sabe por quê? Porque a profecia é de Deus, mas a ação é sua. O que eu estou falando para você? A profecia é de Deus, a ação é sua. É você que tem que fazer. Se Deus falou que vai abrir a porta, que vai fazer, que você vai ser um excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente pessoa, o que você tem que fazer? Agir. Ação, atitude. Porque normalmente eu ouço as pessoas dizerem: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Já ouviu essa expressão? Deus vai fazer. Deus não vai fazer, pessoal. Deus, Ele só prometeu aplanar os seus caminhos. É você quem vai agir. Você é quem age. Deus é aquele que vê o futuro e chega aqui e fala: vem cá, né? Quero te contar um negócio aqui. Pensa no futuro que eu tenho para você. É nada, sério. Se você fizer isso, olha o futuro que vai ser. Isso é profecia, irmão. Eu olho para a profecia e prometo isso para você. Amém? Mas, Jaqueline, você está aqui? Agora que eu te lembro. Glória a Deus. Lembra da minha profecia? 3 anos estudando teologia. Dia 20, até marquei aqui, dia 23 de março eu me formei teólogo. Quando a minha mãe colocou na minha cabeça o cabelo, o Espírito Santo falou assim: cumpriu-se a profecia de 3 anos atrás. Por que que cumpriu? Porque eu vou estudar. Eu entrei em ação. Entende? Aí eu falei: se eu e daí? Eu ia ficar. Só que Deus falou: eu tenho uma profecia para você, faz a tua parte. Então eu resolvi ser a minha melhor versão aonde? Na parte de teologia. Precisei estudar. Tem poder quem age. Agora, terminei o curso de teologia, parou por aqui? Não. Próximo curso, próximo culto, próximo ensinamento. Eu gosto de uma frase que eu carrego comigo: o meu treinamento acabou de começar. Acabou de começar. Estou treinando toda hora. Toda hora eu preciso estar treinando. Toda hora. Nada como o próximo curso, como eu disse. Se Deus é onisciente, logo Ele entende de todas as ciências. E eu quero entender mais e mais do que Ele tem para mim. Eu preciso entender mais esse Deus. E aí eu quero mostrar para você como nós entramos em ação. Eu sempre tenho encontrado pessoas que em suas falas me dizem: sabe o quê? Ah, Nicola, mas é muito difícil ser uma pessoa melhor, né? Ah, eu vou ser uma pessoa melhor quando eu tiver dinheiro. Aí eu vou ser uma pessoa melhor. Deixa eu te falar, sabe o que o dinheiro faz na nossa vida? Ele só acelera, potencializa aquilo que você já é, né? Ah, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou dar dízimo na igreja. Ah, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ajudar os irmãos lá, os irmãos. Não. O dinheiro só acelera quem você já é hoje. Se eu levaria 10 anos para te conhecer, você ganhou R$1 milhão, em um mês eu te conheço. Um mês eu sei quem é você. Aí o que a gente fala? Nossa, fulano mudou, hein? Não, ele mudou não, irmão. Ele sempre foi aqui. Ele só não dá para tirar onda com bicicleta, né, Celso? Tirar onda de bike. Né? Não dá para tirar onda de bike. Agora vai, né? O cara parede de camada. Então o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só acelera o processo. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma história que o irmão falou que ele foi pregar na igreja, e aí chegou na igreja, ele era o pregador da noite, né? E ele chegou um pouco atrasado, queria estacionar o carro. Ele era um dos pastores, dono da igreja, né? Dono entre aspas, dono é o Senhor, e o pastor presidente. E aí ele chegou lá, tinha um irmão novo que tinha ganhado um crachá. E aí ele foi chegando com o carro, o cara já gritou de longe: ô espertinho, vai estacionar lá! Eu falei: não, é que eu sou o pregador da noite. Todo mundo aqui é igual, vai lá no fundo. Um crachá, irmão. Um crachá mudou para cima. Você precisa ser a sua melhor versão. Precisa ser a sua melhor versão. Você precisa se desafiar todos os dias, pois desafios chancelam a nossa vida.
Exemplos que chancelam o meu avanço, ou seja, que validam, tá? Chancelar é validar. Quero mudar de emprego porque eu acho que eu mereço um emprego melhor. Então deixa eu te falar. Então eu preciso que você seja a sua melhor versão no emprego atual. Com qual salário? Com esse salário que você ganha, que você tem. Nicola, meu relacionamento está ruim, eu preciso mudar para um relacionamento melhor. Beleza, tranquilo. Aqui ó, eu preciso que você seja a melhor versão de esposa, de mãe, de filho que você tem. Não faz o que você tem. Você precisa ser essa melhor agora. Agora. Entendeu? Faz sentido? Nicola, mas meu filho é problemático. Opa, não é problemático, é desafiador. Meu filho é desafiador, né? Então, eu preciso que você seja a sua melhor versão do seu filho problemático agora. Agora. Ah, Nicola, mas para você é fácil falar. Não, não é não. Eu também. Só que eu estava no processo de autossabotagem. Isso é pregação para o outro domingo. Vocês vão entender sobre isso. Mas é importante você saber. Às vezes você está num ciclo aí de autossabotagem, né? Dodóizinho, sabe aquela coisa assim? A pessoa não pode ver a outra, ela vai assim, a ferida já está fechada, tá certo? Tá vendo? Ó, aqui minha dor, ó, sangrando. Tá? Mas isso é para outra pregação. Voltando aqui. Minha melhor versão se baseia no fruto do Espírito Santo que é desenvolvido em mim. Olha aqui. Então, eu volto nas perguntas das pessoas. Por que é tão difícil ser uma pessoa melhor? Por que é tão difícil desenvolver o fruto do Espírito Santo em mim? Deixa eu te explicar. Deixa eu ler Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Significa que se eu treinar ter amor, como resultado eu vou ser amor. Significa que se eu treinar ter alegria, como resultado eu vou ser alegre. Significa que se eu treinar ter paz, como resultado eu vou ser a paz. Significa que se eu treinar ter paciência, como resultado eu vou ser paciente. Significa que se eu treinar a amabilidade, como resultado eu vou ser amável. Significa que se eu treinar ter bondade, como resultado eu vou ser bondoso. Significa que se eu treinar ter fidelidade, como resultado eu vou ser fiel. Significa que se eu treinar ter humildade, como resultado eu vou ser humilde. E significa que se eu treinar ter domínio próprio, como resultado eu vou ser controlado. É assim que eu sou a minha melhor versão, tendo o fruto do Espírito dentro de mim. Agora eu te pergunto, quando eu chegar nesse ponto, que eu tiver esses 9 itens aqui, que é o fruto do Espírito Santo, você acha que eu vou estar à altura da estatura do varão perfeito que Cristo Jesus fala? Sim ou não? Sim. Eu vou estar mais parecido com Jesus? Você acredita que uma pessoa que é amor, é alegre, tem paz, é paciente, é amável, é bondoso, é fiel, é humilde, é controlado, tem as características de Jesus? Está mais parecido? E aí, é bom ficar do lado de uma pessoa dessa? A sua melhor versão. Está aí, está dentro de você. Essa é a sua melhor versão. Eu não sei, mas eu amo ficar perto de pessoas assim. Ou você gosta de ficar do lado de pessoas né? E leva Jesus. Uma pessoa com essas características do fruto do Espírito Santo é parecida com Jesus? Claro que é. Se mais pessoas fossem assim, você acredita que nós teríamos uma igreja diferente? Amém. Um bairro melhor? Uma cidade melhor? Um Brasil melhor? Um mundo melhor?
É isso. As pessoas precisam olhar para você e ver a sua melhor versão. Quando? Agora. Com o quê? Com o recurso que eu tenho. O que você tem? Uma bicicleta. Fechou. Vamos ser a nossa melhor versão. Qual que é o resultado disso? Lembra do Davizinho? Esqueci dele não. Olha aqui. 15 anos com 15 anos ele teve que enfrentar Golias. Quando você se torna a sua melhor versão, isso vai legitimar você, ou seja, vai validar você como você tem autoridade para fazer alguma coisa. Nesse caso, para enfrentar os desafios do presente, no caso de Davi e Golias, tá? E aí, quando ele chega e pergunta, Saul pergunta para ele, fala, cara, você vai matar Golias? Ele falou, vou. Mas você é só um menino. Ele falou, não sou menino não. Lá, quando eu cuidava das minhas ovelhas, eu matei urso e matei leão. Entendeu? Então, ou seja, quando o desafio chegou, ele tinha matado urso e leão. Ele estava preparado para matar Golias. Porque tinha desafio. É igual você, quando foi consertar o primeiro ar-condicionado, foi difícil, porque você não tinha desafio, você não tinha histórico de vencer na vida. Depois que você fez os 4, 5, o sexto, cara, mão nas costas, peça tal. Entendeu? Você precisa celebrar as pequenas vitórias. Deixa eu te contar algo aqui da neurociência. O cérebro, ele não entende o que é vitória grande, o que é vitória pequena. Ele entende vitória. Dica para você, toda vez chegar no fim do dia, você cumpriu qualquer coisa, você falou, precisava ir levar um papel na casa de fulano, precisava pagar um boleto, não sei aonde, enfim, qualquer coisa. Chega no final do dia, enche um copo d'água e fala assim, ei, consegui, glória a Deus, e celebra. Sabe o que o seu cérebro fala? Aí surge um desafio. Sabe o que o seu cérebro faz? A primeira coisa, ele olha para trás, no passado. Fala, tem vitória aí? Ele fala, tem, bora. Entendeu? Celebre as pequenas vitórias, neurociência. Mas que a gente sabe que é Deus nos ajudando. Amém? Aí, voltando lá para o Saul, o Davi falou assim, não, mas eu já matei o urso e leão. A fase de matar o urso e leão deu autoridade, deu validade para Davi matar Golias, certo? Agora, a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Quando Davi se torna rei, sabe o que ele continua fazendo? Contando história, pastor, que matava urso e leão. A fase de matar urso e leão só era para vencer Golias. Ele precisava de novos desafios para rei. E ele não se preparou para isso. O que aconteceu? Um dia está Davi lá, acessando o Facebook, né? Viu uma mulher diferente lá no Facebook, lá tomando banho, lá na Bíblia, lá no Instagram. Viu Batseba, teve relações com Batseba, engravidou Batseba, mata o marido, né? Por quê? Davi estava sendo a sua melhor versão? Quando que Davi foi a sua melhor versão? Quando ele matava o urso e leão. Descuidou, irmão, você vira péssimo de novo. Você precisa ser a sua melhor versão todo dia, toda hora, todo momento. Eu preciso estar. A ciência explica que nós pensamos 66% do tempo palavras negativas. Você acredita? Só 33% de coisa boa. É uma influência maligna. É uma influência maligna. Por isso que você precisa blindar a mente. Ter a mente de Cristo. Por isso quando a pastora ora aqui, leva todo pensamento cativo a Cristo, ao senhorio dele. Porque senão a gente fica com a mente, Ou seja, Davi não foi a sua melhor versão. Quando você não é a sua melhor versão, é um abacaxi atrás de outro abacaxi, e os abacaxi tudo aguado e azedo. Não dá nem para comer esse abacaxi. Entendeu? Então você precisa ser a sua melhor versão para enfrentar os desafios. Por isso que precisamos treinar sempre. Ser sempre a nossa melhor versão todos os dias. E aí, eu quero... Vou caminhar mais um pouco, daqui a pouco eu chamo o louvor. Sendo aquilo que Deus planejou para nós. O que Deus planejou para nós, irmão? Jeremias 29:11.
porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Dito por Deus, Davi se tornou um homem segundo o coração dele, porque Davi se arrependeu. Essa é a grande vantagem de você andar com Deus. Errou, se arrependa. Errou, se arrependa. Davi se tornou a sua melhor versão, com os recursos que ele tinha na fase que ele se encontrava. Como? Em Salmo 119, 105 afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Davi sabia a importância de dominar e conhecer a Deus através da sua palavra. Eu preciso meditar na palavra dia e noite. Eu estou indo no carro, ponho a congregação, ponho o louvor, medita na palavra. Pastor Yolanda manda salmo todo dia. Se eu fosse ali, para você estar blindando a sua mente, para ter coisas boas entrando. Amém. De manhã, né? Você chega lá e fala: estou vivo. O único jeito de ser a nossa melhor versão na fase atual que estamos, com os recursos que temos, é pensar como Jesus pensa, entender os propósitos para a humanidade de nossas vidas, como Jesus quer que nós sejamos, e agir como Ele age. E como se consegue isso? Lendo e estudando a palavra, orando, meditando, vivendo estilo de vida cristão. Você precisa ter um estilo de vida cristão, não uma roupa que você tira, né? O pessoal vai falar: tem que vestir a camisa da empresa. Não, tatua esse negócio no corpo. Vou vestir. Então Jesus tem que estar impregnado em você, tem que exalar o bom perfume do Mestre. E como é que exala o bom perfume? Quando você abre a tua boca. A boca fala, tem que estar cheio. Se você não treina coisas boas do Espírito Santo, não tem nada para sair daí de dentro. Qual foi a última vez que você disse: eu te amo? Você foi usado por Deus, Moisés, na minha vida. Você mandou aquele vídeo lá no grupo. Eu não sei quantos assistiram o vídeo. Não assistiu. Vai assistir, vai ficar curioso, porque eu não vou falar. E aí eu fiz o que o vídeo pediu para eu fazer. Eu liguei para minha mãe e falei para ela: mãe, eu amo a senhora. Eu te amo, mãe. Como a senhora é importante para mim. Minha mãe falou: o que você tem, menino? Eu falei: não tem nada não. Só estou dizendo que eu amo a senhora. A senhora é especial para mim. Se não fosse a senhora ter cuidado de mim, eu não seria esse homem que eu sou hoje. Glória a Deus pela vida da senhora. Mãe, como eu amo a senhora. Eu comecei a chorar, né? Ela: filho, você está bem? Eu falei: estou. Está tudo certo. Desliguei o telefone, mano. Liguei para minha outra irmã. Oi, Jana. Tudo bem? Tudo. Só queria dizer, estou ligando para dizer que eu te amo. Está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, eu estou dizendo que eu te amo. É. Aí ela: Nico, mas você está bem? Eu estou bem. Então tá bom. Fica com Deus, tá bem? Te amo. Desliguei o telefone. Chorando. Liguei para minha outra irmã. Oi, Jenny. Tudo bem? Tudo bem. Só liguei para dizer que eu amo você. Você é muito especial para mim. Que eu te amo. Você está bem, Nico? Eu estou bem. É a terceira vez que me perguntou para mim. Eu estou bem. Eu te amo. Desliguei o telefone. Eu sempre falo para minha filha, né, Vala? Papai já falou que te ama hoje? Hoje não, né? Falou? Eu te amo. Pratica o amor. Seja a sua melhor versão. Hoje eu abracei o marido da Jaqueline, que está aqui na frente. Inclusive, irmãos, recebam a Jaqueline, tá? Porque ela está vindo lá da comunidade da congregação João de Barro e ela mudou para Sarandia. É isso, né, Jaqueline? Mudou para Paysandu, mudou para Paysandu e ela vai começar a frequentar essa igreja. Amém. Glória a Deus. Essa igreja é acolhedora, tá? Essa igreja é uma igreja que ama. Amém. Deus. Glória a Deus. E eu abracei o marido dela, Vanderlei. E na hora que eu abracei o Vanderlei, ele não quis me abraçar. Falei: me abraça, rapaz. Aí ele me abraçou. Falei: quanto tempo que você não recebe um abraço do seu pai? Ele falou: muito tempo. Falei:
Então recebe um abraço do seu Pai Celestial agora. Eu abracei esse homem, gente. E esse homem chorou igual criança. Quanto tempo você não abraça alguém? Há quanto tempo? O amor é transformador. Não é à toa que Jesus é amor. Porque o amor transforma, o amor muda. Você precisa falar desse amor para as pessoas, através do exemplo de vida. Aquele que ouve e pratica. Deus fala para você amar. Como é que você ama alguém? Fala que ama, abraça. Precisa de carona? Quer que eu levo? Quer que eu faço? O que você quer? Precisa de alguma coisa? Está faltando comida na tua casa? É assim, isso é amor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar, queria chamar o louvor. Assim como Davi, precisamos entender que precisamos ser a nossa melhor versão, que vai exigir de mim muito esforço, contudo, os resultados virão e todos irão perguntar para nós: o que vocês têm? E aí vocês vão dizer em alto bom som: eu tenho Jesus Cristo de Nazaré no meu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aquela uma que a gente ensaiou, né? Aquela que o Espírito Santo colocou no coração de vocês. Baixe a sua cabeça, tenha um momento. Veja se você está sendo a sua melhor versão. Fala com o Senhor. Ele te ouve em secreto.